Olá, alunos da etapa 7. Eu sou a professora Mona Lisa e hoje eu vou conversar com vocês acerca da assistência à saúde de crianças negras, indígenas e suas vulnerabilidades. Para a gente começar, o que a gente vai ver nesse conteúdo? As situações de vulnerabilidade de crianças, atenção à saúde de crianças indígenas, atenção à saúde de crianças em situações de rua, de famílias privadas de liberdade, atenção à saúde de crianças negras, quilombolas, do campo e residentes nas águas e nas florestas. Nós vamos falar também da prevenção e promoção da saúde de crianças indígenas, a criança de risco indígena, vigilância do crescimento dessa criança, prevenção às deficiências na população indígena, saúde bucal, vigilância da situação vacinal, prevenção de acidente. E nós vamos também falar sobre trabalho infantil. Na semana passada, a professora Roselma ministrou uma conferência para vocês, acerca da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, e ela falou, acredito que deva ter falado, acerca dos princípios, das diretrizes e dos eixos estratégicos que compõem essa política, E um dos eixos estratégicos é o eixo estratégico número 6, que ele diz especificamente a respeito à atenção à saúde de crianças com deficiência ou em situações específicas e de vulnerabilidade, que é um eixo importante porque ele vai fazer essa articulação de um conjunto de estratégias intrasetoriais e intersetoriais para que essas crianças, em situações de vulnerabilidade, elas sejam incluídas nas redes temáticas de atenção à saúde, Uma vez que essa situação de vulnerabilidade seja identificada e ocorra esse risco de agravos e adoecimento, Então, assim, esse eixo ele é importante para reconhecer essas especificidades dessa população, para que a gente tenha uma atenção à saúde mais resolutiva, para garantir os direitos dessa população que se enquadra dentro da atenção à saúde das crianças. Mas, para isso, a gente tem que relembrar um pouquinho do que é o que esse termo vulnerabilidade quer dizer, Então, o que é vulnerabilidade em saúde? A vulnerabilidade é um termo interdisciplinar, Então ele é aplicável a diferentes campos temáticos, E ele remete sempre a um sentido de fragilidade. E na área da saúde ele tem presença na bioética, na saúde mental, na saúde ambiental e na epidemiologia. Já no direito, ele vai falar um pouquinho dessas pessoas que têm a capacidade de agir e se defender de forma enfraquecida, que por razões biológicas ou sociais vai gerar posturas que procuram garantir direitos para quem necessita proteção diferenciada, E dentro da saúde, a vulnerabilidade ela é constituída pela interação entre o contexto social, cultural, político, econômico e ambiental, e entre si e entre os aspectos individuais, que vai criar condições que favorecem certos riscos ou ameaças à saúde. Então, é importante a gente entender esse conceito de vulnerabilidade para entender por que algumas populações, alguns grupos, se enquadram nele. E assim, é importante que os fatores que influenciam nessa vulnerabilidade em saúde, eles vão ser chamados de determinantes, E em outros momentos, eu acredito que vocês devam ter estudado sobre os determinantes em saúde, Que segundo a Política Nacional de Promoção da Saúde,
eles vão dizer das diferenças nas condições e nas oportunidades de vida que podem gerar desigualdades injustas e evitáveis. Ou seja, são os determinantes sociais que vão determinar, né, de alguma forma, essa questão do adoecimento ou não. Então, essa figurinha aqui é um modelo proposto, né, por dois teóricos, e quando a gente mais se aproxima do centro, que é o primeiro nível do modelo, mais diz respeito às características individuais e com relação àquilo que a gente pode decidir. E quando a gente chega mais lá, no último nível, o quinto nível, mais as condições do meio, que diz em relação com a nossa cultura, com o ambiente, com a sociedade, mais eles vão determinar nos modos de saúde, né, de viver e até mesmo adoecer, né. Então, por isso que é importante a gente compreender esse conceito de vulnerabilidade para a gente entender por que a gente vai estudar essas populações específicas, né? Por que a gente fala delas. E aí, para a Política Nacional de Atenção à Saúde da Criança, as crianças com deficiências ou em situações específicas de vulnerabilidade são as que demandam de ações estratégicas e serviços de saúde prioritários, que em regra geral devem ser articulados com outras políticas públicas. Então, ao longo da nossa aula, a gente vai conversar sobre inúmeras políticas públicas, né, que foram pensadas para essa população específica. E quando a gente for falar de cada uma delas, eu vou citando aí essas políticas. E aí, para a Política Nacional de Atenção à Saúde da Criança, crianças em situações específicas podem ser as crianças ribeirinhas ou das águas, do campo e da floresta, quilombolas ou indígenas. Já as crianças em situações de vulnerabilidade são aqueles filhos e filhas de mães privadas de liberdade, né, com atenção especial àquelas que são mães adolescentes, crianças que estão em situação de rua e crianças que estão em áreas de risco de desastre e crianças que são submetidas a trabalho infantil, né? Então, aí a gente define aí essas crianças, né, ou em situação específica ou em situação de vulnerabilidade. Né? A política, enfim, na verdade, que define. Então, para a gente começar a falar, a gente vai falar um pouco da atenção à saúde das crianças indígenas. A atenção à saúde de crianças indígenas, esse conteúdo ele vai ser um pouquinho maior do que os dos demais, porque a gente não pode esquecer que a saúde indígena, dentro do Sistema Único de Saúde, né, ela faz parte de um subsistema de atenção à saúde indígena, né, que é o SAS e SUS. Então, a gente tem que lembrar que existe toda uma especificidade para pensar na saúde desses povos indígenas, né? Pensando que eles têm uma outra cultura, né? São distintos pela linguagem, pelo modo de ser, pelo modo de conviver, pelas suas relações sociais, onde que o papel do homem, da mulher, da criança, das pessoas mais velhas que compõem aquele grupo, né, tudo são especificados, né, então cada um desses povos, né, vão ter suas próprias características de viver, né, então desde quando a Política Nacional de Atenção
a saúde indígena foi instituída, vários materiais foram produzidos. Então, por isso, a gente tem um pouco mais de material e vamos falar um pouquinho mais dela, né? Então, assim, o que a gente vai falar, né? Da prevenção e da promoção da saúde de crianças indígenas, a criança de risco, vigilância do crescimento, prevenção das deficiências, saúde bucal, vigilância da situação vacinal, prevenção de acidente. Então, assim, para começar, a gente tem que pensar que a Política Nacional de Atenção aos Povos Indígenas tem como propósito garantir o acesso à atenção integral à saúde de acordo com os princípios e diretrizes do SUS, contemplando essa diversidade social, cultural, geográfica, histórica e política, de modo a favorecer a superação dos fatores que tornam essa população mais vulnerável aos agravos da saúde de maior magnitude e a transcendência entre os brasileiros, reconhecendo os direitos desses povos na sua cultura. E por que é importante a gente falar que a gente tem que reconhecer os direitos desses povos na sua cultura? Porque a política, quando ela foi pensada, ela pensou que a gente não deve levar só o conhecimento do não índio para eles, mas que sim, a gente deve preservar esse conhecimento que eles têm aí, dessa diversidade, né, sociocultural, que faz parte, é peculiar, né, da atividade indígena, né, então, os conhecimentos dos pajés, dos curandeiros, eles têm que serem levados em considerações. E não diferente, aqui é pensado também na atenção à saúde da criança indígena, né? E aí, quando a gente fala dessa população infantil, a gente vai ter algumas doenças, né, que vão ser mais prevalentes, né? Como as doenças respiratórias, a desnutrição, algumas deficiências nutricionais, a saúde bucal, doenças diarreicas e doenças infecto-parasitárias, né? Então, ainda é bem comum nessa população. Enquanto a gente pensa, né, que a questão, né, da evolução mesmo da própria saúde da criança, né, no contexto de século passado, né? Então a gente tinha um outro perfil, né? Então era um outro perfil de doenças que acometiam essas crianças. Qual perfil era esse? Dessas doenças, basicamente, que ainda fazem parte, né, do acometimento dessa população infantil. E quando a gente pensa hoje nas questões, né, de doenças que acometem a nossa infância, a gente vai ver que elas casam com essa mudança da transição epidemiológica que nós tivemos, que nós estamos tendo, na verdade, né? Então, essa transição epidemiológica pelo qual o nosso país passa, ele impacta diretamente em toda a população, não é só em idoso, né? Então, a gente observa que mudou esse perfil que buscavam seus consultórios, né? Que buscam os consultórios, né? E como que eu vou explicar isso, né? Então, enquanto antigamente a gente ficava as taxas de mortalidade e morbidade eram em torno dessas questões nutricionais, das doenças infecto-parasitárias, das doenças diarreicas, né? Hoje nós temos ainda deficiências nutricionais, mas com um destaque maior para as doenças crônicas, entrando a obesidade, né? Então, a gente vê já um número maior de crianças, né, com muito mais cedo, né, sendo acometida por doenças que são de adultos, com diabetes, com hipertensão, né? Então, com doenças crônicas mesmo, né? E tudo isso faz parte, né, dessa transição epidemiológica e desse modo de viver que as famílias estão, não é nem conhecendo, né? Estão se
se adentrando, né? Vieram se adentrando ao longo do século XXI, né? No início do século XXI e agora, né? Mas, voltando a falar da população infantil indígena, a gente tem que pensar que a taxa de mortalidade infantil dessa população que vive em aldeia houve uma redução contínua nos últimos anos, passando de aproximadamente 74 por mil nascidos vivos em 2000, no ano de 2000, né, para aproximadamente 42 em 2011, né? Então, a gente percebe aí essa redução significativa na taxa de mortalidade infantil indígena e isso corrobora com até a diminuição também na taxa de mortalidade infantil brasileira, né? Só que quando a gente observa a taxa de mortalidade geral infantil, a gente ainda percebe que é 2 vezes maior a taxa de mortalidade indígena do que a taxa encontrada para a população brasileira, né? E assim, é importante a gente falar que essas taxas de mortalidade infantil nas terras indígenas são heterogêneas, porque em alguns territórios de alguns de 6 vão ter taxas superiores a 100 óbitos por mil nascidos vivos, né? Como na região norte. E mais para frente a gente vai falar dessa taxa de mortalidade infantil, né? Então, eu volto a falar um pouquinho mais sobre ela, né? E o que tem, e quais são as regiões do país que são mais acometidas, o que tem mais acometido aí essa população infantil. Bom, alguns fatores eles têm contribuído negativamente para a redução da taxa de mortalidade infantil da população indígena aldeada, como acesso restrito às políticas públicas do direito à terra, né? Então, quando a gente fala de atenção à saúde indígena, não dá para desvincular desse acesso restrito às políticas que dão direito à terra, né? Porque se eles não têm esse direito à terra, eles vão vir para as regiões de cidade. E muitas das vezes eles vão ir para as regiões periféricas, né? Onde a gente continua vendo aí um acesso restrito às políticas públicas, a saneamento, a uma série de coisas que você já conhece e que a gente vem comentando ao longo do programa de interação comunitária dentro das práticas de vocês, dentro das unidades de saúde, né? E aí, não só a esse acesso restrito, mas também as políticas sociais básicas, né, como ações de promoção à saúde. A gente ainda percebe que tem uma baixa cobertura vacinal, né, a atenção de pré-natal insuficiente, uma insegurança alimentar e nutricional que levam à desnutrição, entre outros, né. Então, assim, as hipovitaminoses, né, tudo isso, quando a gente analisa esse contexto indígena, a gente tem que pensar que não é fácil, mesmo a gente tendo um subsistema que tenha uma unidade de saúde indígena próximo a aldeias, né? Difícil esse acesso para essa população, a essa unidade, né? Ainda temos os entraves culturais, os entraves de língua. Então, muita coisa ainda precisa ser feita para a gente conseguir superar, né, essas irrestrições, né, essas coisas que não dão direito a eles a terem uma expectativa de vida melhor, né. E, de acordo com os dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional Indígena, no ano de 2012, 29,9% das crianças indígenas apresentou um déficit de peso para a idade, um índice que fica 7 vezes superior ao da população geral brasileira, né? E a gente ainda também vê que os dados do primeiro Inquérito Nacional de Saúde dos Povos Indígenas mostraram que 26% das crianças apresentavam déficit
da estatura para a idade e 51% dessas apresentavam valores de hemoglobina sérica indicativos de anemia ferropriva. Desculpe. Então, a gente ainda vê que essa alimentação e nutrição dessa população, bem como a suplementação, ela é ainda indevida, né? Não é suficiente quando se equipara à população geral brasileira. E quando a gente também observa o estado nutricional de acordo com a faixa etária, alguns dados indicam que 80,5% das crianças indígenas que são menores de 6 anos apresentem peso adequado para a idade, indicando que o aleitamento materno exclusivo vem sendo contemplado adequadamente, né? E isso já é um pouco diferente da população geral brasileira, né? Então, é um fator bom que é protetivo, né? Essa saúde da criança, né? Quando esse aleitamento materno exclusivo é garantido aí até os 6 meses, né? Mas aí, o que observa-se? Que um aumento significativo nos casos de desnutrição acontece entre 6 meses a 2 anos, né? Que é o período que se ocorre o desmame e inicia a introdução da alimentação complementar. E muitas vezes essa alimentação complementar dentro das aldeias, ela não é oferecida de forma adequada à criança, e isso pode vir a provocar essa insegurança alimentar, levando a um quadro de desnutrição ou até mesmo déficit de peso, né, de estatura, né? Então, fazendo com que essas crianças possam vir a adquirir problemas futuros em relação a isso. Outra coisa que a gente também tem que pensar é que, de acordo com essas estratégias, né, que o próprio Ministério da Saúde, juntamente com a própria Secretaria, né, de Atenção à Saúde Indígena, né, tem feito para diminuir esses índices de mortalidade infantil na população indígena, tem que transcender muito as ofertas do setor saúde, né? Mas a gente observa que algumas estratégias elas devem ser intensificadas para a efetivação dos direitos dessas crianças, né? Uma delas é a qualificação dos profissionais da atenção básica à saúde indígena, né, por meio daquela estratégia EDP, que ela é uma estratégia que capacita os profissionais para a detecção precoce dos agravos que podem levar ao óbito infantil, principalmente a diarreia e a pneumonia, né? Então, o IDP, ele é um instrumento de capacitação, né? Que ele, de forma bem rápida, ele traz lá quais os sinais e sintomas, qual é o tratamento, né? Mas isso tudo, né, para os profissionais que trabalham diretamente com essa população. Então, é importante também esse fortalecimento do sistema de vigilância alimentar e nutricional, né, que é ele que vai verificar mesmo como que tá, né, a alimentação dessa criança, o que ela tem comido, né, como que tá sendo essa introdução alimentar, até quando está indo o aleitamento materno, né? Fortalecimento das estratégias de vigilância alimentar e nutricional, em especial quando da introdução da alimentação complementar, que é um período que é de maior vulnerabilidade nessa população, a suplementação das megadoses de vitamina A em crianças indígenas de 6 a 59 meses e a suplementação de crianças de 6 a 24 meses com sulfato ferroso, né? Então, dentro dos programas nacional de suplementação do ferro e do Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A. Outra coisa que também é importante a gente pensar e que não dá para dissociar essa questão da melhora da saúde indígena é a atenção ao pré-natal qualificado, que as mulheres
complicações gestacionais, né, e que podem fazer esse referenciamento oportuno no parto e no nascimento, quando há essa necessidade de encaminhamento para um serviço especializado ou para atenção hospitalar, né, e desde que isso respeite as diversidades culturais, as práticas e os saberes no cuidados da gravidez, no parto e no nascimento, né. Outra ação que é extremamente importante é a implementação da vacinação de rotina nas aldeias, né, de acordo com o próprio calendário nacional de vacinação dos povos indígenas, né. Então, é super importante isso porque quando aumenta essa cobertura vacinal, consequentemente há uma redução na morbimortalidade por doenças imunopreveníveis, né. Outra coisa importante também que deve ser feita é a orientação dos cuidados em relação à saúde bucal da criança e da gestante durante o pré-natal e o período pós-natal. Melhora da qualidade da atenção à saúde da mulher e de seu filho durante a gestação, né, parto e puerpério para redução da taxa de transmissão vertical do HIV, da sífilis congênita e das hepatites B e C. E isso é quando essa mulher consegue fazer esse pré-natal adequado e tem acesso a esses exames. E também atenção às crianças em situações de violência de natureza física, sexual, essas crianças indígenas, né? Em situação de violência de natureza física, sexual, psicológica, negligência ou abandono, entre outras violações de direitos. A exemplo de contextos de parentes com histórico de uso abusivo de álcool e drogas, levando ao suicídio e à desagregação dos parentes, das parentelas, né? E outra coisa que é importante para reduzir essa morbimortalidade aí dessas crianças indígenas é essa definição de linhas de cuidado para atenção integral à saúde indígena, né? Reconhecendo e respeitando as práticas tradicionais lá, visando orientar e instrumentalizar as equipes de saúde e as lideranças indígenas para o cuidado das crianças no cotidiano das parentelas. E também o fortalecimento das ações de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento mediante o uso da caderneta de saúde da criança, né? Então, desde que sejam feitas, né, aquelas medidas de acompanhamento de criança desde o nascimento até os 2 anos de idade, né, com pelo menos uma consulta ao mês, desde que ela não tenha nenhum outro agravo de saúde, né. É importante também a gente pensar em atividades educativas de promoção de saúde na escola, respeitando as questões culturais. É importante também a qualificação da vigilância do óbito materno, infantil e fetal, a fim de direcionar estratégias de ações específicas para a redução dessa mortalidade, né? Isso é outra medida importante, né? Essa investigação, né? Por que uma criança e uma mãe morreram, sendo que nessa faixa etária a gente não tem que encontrar pessoas que morram, né? Estímulo à inserção dos DICEM nas discussões e pactuações da rede cegonha no âmbito local e regional, né? Então, é preciso, né, se a gente quer garantir redução da morbimortalidade, tanto materna quanto infantil, é preciso inserir as lideranças desses DICEIs nessas discussões e nas pactuações, porque eles precisam entender do que se trata, é preciso saber o que é acordado, né? Então, isso é com as lideranças indígenas envolvidas que a gente vai conseguir uma melhora aí nessas questões de pactuação, de conseguir fazer com que a própria população entenda que algumas medidas são necessárias para melhora das condições de saúde. Bom, e em relação à prevenção e à promoção da saúde de crianças indígenas, né, então a gente vai ver que são ações, né, que vão ser feitas ao longo prazo, né, para a redução dessas doenças, né, que mais acometem essa população, né. Então,
Como que essas ações são feitas, né? Através das medidas de vacinação, segundo o calendário do Ministério da Saúde e o específico para a população indígena, né? Ações em relação à educação e saúde, né? E assim, já é possível ver isso, né? Já a partir da redução de casos de malária, quando, né, os agentes. Desculpa, gente. E indígenas de saúde e os agentes indígenas de saneamento, eles são envolvidos, né? E eles participam de forma ativa, eles vão conseguir envolver a população aldeada, né? Nessas medidas, né? Então, é importante fazer essa educação em saúde desses profissionais, né? Outro exemplo bem sucedido de promoção de saúde é em relação ao abastecimento de água potável para essas comunidades, né? Então, quando se insere o saneamento básico, né, dando um destino correto aos dejetos, né, isso dá uma melhorada aí nos indicadores, né, de doenças dentro dessas populações, né. E assim, também algumas ações também na área de odontologia, né, mesmo que realizada rotineiramente, elas provocam, né, de alguma forma, uma melhora, né, nesses problemas odontológicos, né, e principalmente quando atendimentos odontológicos são realizados nas aldeias, né, e a gente percebe, né, que isso dá uma melhora, né, nessa questão da saúde bucal para essas pessoas, né. Só que é preciso ter um acompanhamento mesmo, né, já que é uma medida preventiva e curativa, né, tem que dar continuidade, né, precisa que os profissionais sejam envolvidos, né, aí para que a população indígena consiga ver o resultado, consiga participar, né, e ter suas questões de saúde resolvidas, né. Então, foram várias as ações que a gente viu sobre prevenção e promoção, né. Em relação à criança de risco, né, então, o que é uma criança de risco, né, nesses programas de atenção à saúde, né, e que mais específico a gente está falando aqui da criança indígena, né, é uma criança que a partir de um certo momento de sua vida, inclusive desde o nascimento, né, apresente maior probabilidade de vir a morrer ou adoecer do que de outras crianças que vivem em sua comunidade, né? Então, essa é uma criança de risco, né? Então, desde o nascimento até o decorrer do seu desenvolvimento, né, ela pode vir a adquirir algum risco, né, e ter a maior probabilidade de adoecer ou até mesmo morrer, né? E aí a gente tem alguns determinantes para o risco da saúde da criança, né? E eles podem ser selecionados a partir de características pessoais, né? Então, essas características pessoais é única do indivíduo, né? E vai de acordo com a genética dele, né? As características do ambiente físico, né? Em que esse ambiente vai contribuir ou não vai contribuir, né? Para ser um risco à saúde dessa criança, né? Um ambiente, ele pode ser, se a gente for pensar numa aldeia, bom, eu nunca fui em uma aldeia, mas as imagens que a gente tem, né, que a gente vê de algumas aldeias, a gente tem um imaginário na nossa cabeça, né? Então, quando a gente pensa no ambiente físico para uma criança que mora numa aldeia, é um ambiente um pouco diferente do ambiente urbano, né? Um pouco não, né, gente? Muito diferente do ambiente urbano, né? Então, por mais que ela tenha um contato maior com a natureza, né? Isso pode vir a ser meios de propagar um risco, né? Então, um risco maior de ter acidente, né? Então, de ter contato com coisas que não são apropriadas para a faixa etária dela, né?
Então, por esse fato de ter um maior acesso a essa exploração do ambiente mesmo, né? E outras características que também podem ser relacionadas, né, como determinante de risco é em relação às características familiares, né? Então, que diz respeito às questões sociais e econômicas, né? Então, uma família precisa dar conta de se subsistir, né? Então, precisa, às vezes, ter um emprego, precisa ter salário, né? Ah, professora, mas eles moram lá no meio da floresta, eles plantam, eles conseguem subsistir. Será que todos os povos conseguem isso, gente? Então, a gente tem que lembrar daquela questão da terra lá atrás, né? E entender que não são todos os povos que conseguem mais se subsistir, né? Que dão conta de plantar e colher seus alimentos, né? Então, a gente tem já muitos dessas etnias, né? Que estão dentro das cidades e tentando garantir o sustento de suas famílias, né? Trabalhando aí para garantir esse sustento. E isso pode vir a ser um fator de risco para a saúde da criança, né? Não trabalhar e garantir o sustento, né, gente? Ficou estranho, né? Mas ele ter ou não acesso a esse trabalho, né? Então, isso pode vir a ser um fator de risco. Então, assim, a gente pode identificar alguns fatores de risco e classificá-los eles como alto risco, médio risco e baixo risco. E programar, né, um acompanhamento de saúde de acordo com esse risco que essa criança está submetida. Então, quais são os fatores de risco quando pensando nesse alto risco? Então, é o baixo peso ao nascer, morte de irmão menor de 5 anos, irmão desnutrido, desnutrição abaixo dos 2 anos de idade, né? Então, nesses casos, a gente precisa de um acompanhamento mensal pelo médico até os 2 anos de vida e bimestral entre 2 e 5 anos de idade, né, gente? E assim, pensando que a gente deve orientar também, né, que essas crianças que têm esses fatores de risco, os pais não devem esperar, né, o momento da criança, que a criança ficou doente e realmente apresentou sinais e sintomas de vida. Então, é extremamente importante, né, a gente pensar que o agente indígena de saúde que está lá dentro da comunidade indígena, ele tem que entender essas questões envoltas a esse ciclo de vida que é a criança, né? O início da vida, na verdade, né? E aí ele tem que entender essas questões que levam risco à saúde da criança para ele conseguir conversar com os familiares e poder identificar e ajudá-los nesses momentos, né? O médio risco, gente, seria o peso insuficiente ao nascer, que de 2,5 kg a 3 kg, 2 ou mais irmãos menores de 5 anos, desmame precoce, menor que 6 meses, família desestruturada, fraco vínculo mãe e filho. E esse precisa de um acompanhamento mensal também, até 1 ano de vida, e trimestral entre 1 e 5 anos de idade. O peso adequado ao nascer, gente, no baixo risco, seria já um peso adequado ao nascer maior que 3 quilos, um aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade, até um irmão menor de 5 anos de idade, pais presentes com bom relacionamento, bom mãe, vínculo mãe e filho, né? Então, isso daí seria algo que é corriqueiro, né, gente, do cotidiano, né? Isso é o que a gente espera para toda criança, né? Que ela nasça com essas, que ela tem essas características aí, tanto do nascimento quanto nas suas relações iniciais, né? E aí seria um acompanhamento bimestral pelo médico até 1 ano de vida e quadrimestral entre 1 e 5 anos de idade. E a gente tem alguns indicativos, né,
de risco para essas doenças pediátricas, que elas são mais frequentes e observadas no serviço de atenção primária. Que aí são a desnutrição, as doenças respiratórias, as doenças diarreicas ou as parasitoses intestinais e as doenças dermatológicas. Então, gente, as pesquisas ainda demonstram, né, que a maioria das mães indígenas não apresenta dificuldade para o início da amamentação, né? E se houver qualquer impedimento ou obstáculo para a amamentação, todos os cuidados devem ser feitos em parceria com o pajé, que é a figura principal de cada povo. Nas mães portadoras do HIV, a amamentação deve ser desencorajada. E o aleitamento materno exclusivo, ele ajuda a promover a interação mãe-bebê e todos os estudos mostram a sua eficácia na prevenção dessas doenças respiratórias diarreicas, que são as principais causas de mortalidade infantil nos povos indígenas, né? Então, o aleitamento materno é extremamente encorajado, né, para todos nós, né, mas principalmente dentro dessa população. A vigilância desse crescimento dessa criança indígena, né? Então, a gente vai fazer ela conforme a gente faz, né, nas consultas de puericultura, na atenção básica, né? E aí a gente vai utilizar os gráficos de crescimento mesmo, né? Que vai permitir essa avaliação dessa tendência desse crescimento, né? Dizendo se há uma aceleração ou uma desaceleração, né? Ou mesmo a manutenção de valores de peso e comprimento em percentis, né? E aí, nessa população, a gente tem que ficar muito de olho, né, nos riscos para o retardo de crescimento, né? E aí a gente pensa em risco alto e em risco intermediário. E aí, algum daqueles fatores de riscos lá já entra aí dentro desse, que a gente já comentou nos slides anteriores, né? Dentro desse risco para o retardo. Então, um risco alto, né, para esse retardo é o baixo peso ao nascer, né, simétrico, né, tanto o peso e o comprimento sendo baixos, baixo comprimento ao nascer menor que 46 centímetros, muito baixo nível socioeconômico, ou seja, uma renda familiar muito baixa, irmão portador de baixa estatura ou desnutrição, morte de irmão menor de 5 anos e ambos os pais baixos, né. Risco intermediário seria o baixo peso ao nascer, também assimétrico, né? Ao nascer o peso é baixo, mas o comprimento é maior do que 46 centímetros, né? Então, uma das medidas aí que a gente avalia no crescimento, que é o comprimento, né? No caso, ele está maior, então ele é assimétrico. Peso insuficiente ao nascer, comprimento insuficiente ao nascer, entre 46 e 49 centímetros, e baixo nível socioeconômico, né? E um dos pais baixos, né? E aí a gente deve ver, né, quais são essas características físicas, né, que dessas crianças que devem ser acompanhadas, né? Então, esse baixo peso ao nascer simétrico, né, tanto em estatura quanto peso corporal, o baixo comprimento, o baixo peso ao nascer assimétrico, peso insuficiente ao nascer e o comprimento insuficiente ao nascer. Então, a gente tem que ver se nesses casos houve um retardo de crescimento intrauterino, né? Pode ser uma das causas disso daí. E observar nos primeiros 4 anos de vida que deve ocorrer uma velocidade de crescimento maior do que a esperada para a idade. Isto é, a criança deve aumentar progressivamente o seu percentil. Este fenômeno ele é denominado catch-up de crescimento e é mais intenso no primeiro ano de vida. Então, nesse período, a criança ela deve ser seguida em intervalos mensais. Se ela for faltosa a esses retornos, deve ser convocada e submetida a uma visita domiciliar, tá? Então, assim, o que a gente pode observar que pode vir a provocar esse retardo, né, aí no crescimento, né? Então, algumas causas, né, que podem vir
com a gestação, né, com algumas síndromes genéticas, como a síndrome de Down, problemas visuais e auditivos, malformações hereditárias ligadas a cromossomos, erros de metabolismo e doenças degenerativas, doenças infecciosas como rubéola, sífilis, toxoplasmose, citomegalovírus, herpes, varicela e HIV, algumas algumas causas mecânicas como quedas, traumatismo, tentativa de aborto, físico como raio-x ou radioterapia, tóxicas como medicamentos, drogas teratogênicas, álcool e cigarro, né? Para a população indígena é muito comum o uso do cigarro, principalmente os homens, né? E aí, como as aldeias, as ocas são fechadas, né? Então, muitas vezes, mesmo se a mulher não fumar, ela vai estar inalando aquela fumaça se eles fumarem lá dentro, né? E isso pode vir a provocar essa questão da toxicidade aí via cigarro, né? Hábitos alimentares inadequados, como má alimentação, desnutrição, anemia, deficiência de ácido fólico, higiene deficiente também, né? E outras causas, como hipertensão, doenças cardíacas, diabetes, incompatibilidade sanguínea por conta dos casamentos consanguíneos, idade, fenilcetonúria materna e consanguinidade, né? E no nascimento, né? O que pode vir a provocar esses retardos? Partos prematuros ou sangramentos, traumas cranianos, musculares ou ósseos, lesões nervosas, tocotraumatismo, oxigenoterapia não controlada e medicamentos, né? Anóxia perinatal, prematuridade, dificuldade respiratória, icterícia e distúrbios metabólicos. E depois do nascimento, o que pode ainda provocar, né? Essas deficiências nessa população indígena, né? Então, causas mecânicas como os acidentes, as quedas e os traumatismos, as agressões físicas, os maus tratos, o afogamento, fogo, solda, instrumentos pontiagudos e cortantes, armas brancas de fogo, produtos de limpeza, inseticidas, agrotóxicos, alimentos contaminados. Causas depois do nascimento infecciosas, infecção hospitalar, meningite, sarampo, poliomielite, cachumba, tuberculose, febre reumática, física, negligência, abuso sexual e maltrato, né? Então, várias são essas as causas que podem vir a provocar essas deficiências na população indígena, né? E o que a gente faz para a prevenção dessas deficiências nessa população, né? Ainda tem, gente, agente teratogênico também que pode fazer efeito sobre o feto, né? Como o álcool, os medicamentos, né? O próprio citomegalovírus, o diabetes, fenilcetonúria, né? Então, isso pode provocar efeitos aí, né? Para essa deficiência na população indígena, né? E algumas coisas que a gente pode fazer para prevenir essas deficiências nessa população indígena. E isso é algo que é bem difícil, né, gente, de saber. Porque esses povos são muito fechados, né? E alguns, com as características culturais deles, né, eles nem deixam vir a saber que teve uma criança, né, com deficiência na população, né? Então, antes da gravidez é importante a mulher ser vacinada, evitar esses casamentos consanguíneos, realizar esses exames de rotina, que é do pré-natal, né? Tomar ácido fólico e ter a alimentação adequada, né? Então, isso é importante. Durante a gravidez, né, ela fazer essa consulta mensal com o obstetra, né? Ou seja, garantir que a atenção ao pré-natal seja realizada, né? Fazer esses exames pré-natal, tomar as medicações somente que sejam prescritas por médico, né? Para que não ocorra essa teratogenicidade, né? E venha vir provocar uma má formação no bebê, né? A alimentação saudável, evitando carne cruas, né? Ao nascimento, né? Então é importante, né, que a mulher tenha o seu filho amparado em sua comunidade, né? E em caso dessa gestação não ser de risco, né?
ou se ela for de risco em ambiente hospitalar, né? E é importante ela exigir que tenha a presença do pediatra, né? E para prevenção de sequelas de parto, né? E o mais importante no nascimento é que ela amamente o seu filho quanto antes, né? E depois do nascimento, né? Então, o que é importante prevenir, fazer essa prevenção dessas deficiências, né? Então, é importante garantir que esse pediatra seja procurado mensalmente durante os 2 primeiros anos de vida da criança, né? Porque daí, com as consultas de puericultura, é possível seguir rigorosamente o calendário de vacinação, fazer o teste do pezinho, né? Garantir que uma higiene corporal e oral sejam orientados a essa mãe para que ela consiga aplicar com o seu bebê, né? Garantir que uma alimentação saudável ao filho seja orientada por esse profissional, né? Além do que ele também pode orientar sobre as questões de acidentes, queda e traumatismo. Bem como falar das questões de acidentes, né? Que o filho deve ficar longe de fogo, remédio, produto tóxico, né? E não dar bebida alcoólica para criança, né, gente? De maneira alguma. Então, gente, é importante essa questão da saúde bucal junto às comunidades indígenas, né? E o próprio manual lá, ele traz 4 princípios, né? E o primeiro é o respeito às tradições, aos costumes tribais, né? Das tribos mesmo, né? Então, alguns têm o costume de usar cinza, broto de goiaba, né? Algumas coisas que eles utilizam que ajudam, né, a fazer a limpeza bucal, né? E isso é importante a gente respeitar, né, e vir somar a, aos cuidados que eles possam vir a ter com essa saúde da boca. Não interferência na vida da aldeia, né, gente? Então, com a implantação de serviços curativos e hábitos da ontologia ortodoxa somente quando justificado do ponto de vista epidemiológico, ou seja, pela constatação do deterioramento dental, consequentemente ao contato com outras culturas, né, gente? Então, assim, o que esse item diz, né? Que essa não interferência na vida da aldeia é o melhor que a gente faz para essa população, né? Porque a gente não leva coisas da nossa cultura que possa vir a prejudicar, como o açúcar, a comida gordurosa, né? Mas principalmente esse fato da inserção precoce do açúcar aí para essa população. A ênfase na educação do pessoal encarregado de contatar as populações indígenas pertencentes às instituições governamentais ou religiosas, né? Visando a não introdução de hábitos alimentares prejudiciais à saúde bucal, especialmente o consumo de açúcar, né? Utilização de mão de obra não indígena apenas em último caso, quando for inviável o aproveitamento de alimentos da própria tribo, né? Então, é super importante a gente levar em consideração essas questões intrínsecas, né, da própria tribo. Em consideração a estes princípios também, faz-se necessário conhecer a realidade de cada comunidade e identificar esses fatores que modificaram a maneira de viver, de produzir e de se relacionar entre os homens, gerando essas doenças, né? E a partir daí, construir junto com essa comunidade um caminho para melhorar a saúde. E aí a gente vai falar um pouco mais agora da vigilância da situação vacinal e da prevenção de acidentes. É importante a gente pensar na vigilância da situação vacinal. Primeiro, que o Calendário Nacional de Vacinação dos Povos Indígenas, a partir da Portaria 1946, de 19 de julho de 2010, foi estabelecido, né? E essa portaria ela foi resultado de anos de trabalho da FUNASA e o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, porque ela reconhece, né, que as especificidades provocam, né, um maior número de pessoas que são
contaminadas por doenças infecto-contagiosas, né? Então, é necessário garantir um calendário de vacinação específico para essa população, já que, vamos dizer assim, eles são mais sensíveis, né, a essas doenças que nós também somos, não somos imunizados previamente, né, mas que também precisamos de imunização. Mas quando a gente olha para o calendário nacional de vacinação dos povos indígenas, tem mais vacinas do que o nosso próprio calendário, né, justamente por essa especificidade aí deles. E na prevenção de acidente, gente, é importante, né, considerar, né, que é nessa faixa etária, né, da criança pequena mesmo, né, que ela passa por transformações rápidas, né, por conta do crescimento físico e do desenvolvimento neuropsicomotor, e que a curiosidade vai ser aguçada por novas percepções, sem a consciência do perigo que a circunda, né. Então, o que é imprescindível? Atenção e vigilância constante no seu cuidado do dia a dia, né, gente? Então, assim, para todas aquelas situações que a gente pense em acidentes como quedas, queimaduras, né, o risco de mordedura de animais, né? Tudo isso precisa ter um cuidador ali que seja responsável por não deixar essa criança sozinha, né? Não é que vá cercear a liberdade dela, não é isso. É que a gente tem que entender que justamente nessa fase de tantas transformações rápidas e desse crescimento aí aliado ao desenvolvimento, que a criança ela vai ficar mais curiosa e vai ir atrás, e aí é onde que o risco está formado, né? Então a gente precisa orientar, né, principalmente esses agentes indígenas, para que eles fiquem sensibilizados em relação aos riscos, né, dos acidentes na infância, e para que eles possam passar para essa população vir a cuidar melhor dessas crianças, né, em relação aos riscos. E aí, gente, a gente vai passar agora para uma parte que a gente vai falar um pouquinho mais de dados epidemiológicos, né, e a gente vai ver que quando a gente pensa em nutrição infantil, a gente não pode desassociar a nutrição materna, né? Então, assim, a gente tem, porque a gente tem em vista hoje que os estudos demonstram uma relação direta no estado nutricional da criança com o estado nutricional da mãe, né? E isso, né, gente, reforça esse caráter de se ter uma boa nutrição durante esses primeiros 1000 dias de vida da criança, né? Que vão desde a concepção até o fim do segundo ano de vida. Então, é extremamente importante, né, essa preocupação aí com a alimentação, e não diferente com a alimentação da criança indígena, né? Então, porque uma alimentação inadequada e a falta de estímulos para o desenvolvimento saudável durante esse período podem ter um impacto bem profundo no desenvolvimento dessa criança, né, repercutindo de forma negativa nas condições de vida dessa população que está exposta a esses determinantes sociais, econômicos e ambientais, né, que podem vir a agravar a sua condição de saúde. E a atenção à saúde indígena, gente, deve priorizar estratégias que fortaleçam o cuidado das mulheres e das crianças juntamente, né, promovendo a nutrição e o desenvolvimento saudáveis e adotando um modelo complementar e diferenciado, que considere esses saberes e práticas indígenas do cuidado da gestação, do nascimento e da infância. Então, tem que levar em consideração os saberes para que eles possam compreender, né, e saber que eles podem aproveitar principalmente aqueles saberes mais tradicionais e milenares em seu favor, em prol da sua saúde. Então, a gente vai passar aqui para a avaliação do estado nutricional de crianças indígenas menores de 5 anos. E aí, aqui, a gente tem dados do CIASE, né, que é o Sistema de Atenção à Saúde Indígena, né, que eles foram extraídos em 2015 até 2016, né,
E aqui essa tabela traz a distribuição da classificação do estado nutricional de crianças menores de 5 anos. E quando a gente para observar essa tabela, então ela traz as regiões do país, Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sul e Sudeste. E aí, quando a gente olha aqui muito baixo peso, peso adequado, peso elevado e déficit de peso, o que a gente vai observar? Que em relação a muito baixo peso, quem que é a população mais acometida? É a população do norte, né, do país, né? Então, tanto em 2015, né, quanto em 2016, houve um aumento, né? A gente observa de 3,2 para 3,5, pequeno, né, nessa porcentagem, mas houve um aumento, né, desse número de crianças com muito baixo peso, né? E quando a gente observa em relação ao peso elevado, né, gente, também é dentro dessa população do norte, né? Mesmo, me desculpe, é em relação à população do nordeste, né? Então, em relação a essa população aí indígena, né, quando a gente olha para baixo peso no nosso país, a população indígena menor de 5 anos, muito baixo peso, a gente vê que a concentração do maior número de crianças está no norte e no peso elevado, né, a maior concentração está no nordeste, né? Então, a gente vê aqui no mapa, né, do DICEI, e aí a gente observa aqui na legenda, né, que é muito alto, então aqui região norte, e sempre tem um pontinho aqui em um dos DICEIs dos outros estados, né? E aqui de alto a muito alto, né, tudo para em médio basicamente concentrado na região norte, né? Em relação, gente, à avaliação do estado nutricional dessas crianças indígenas em relação à estatura. Também no norte, né, o maior número de casos, né, e olha, em vez de diminuir de 2015 para 2016, aumentou, né, e a gente percebe aí esse déficit, né, na estatura, né, nessas crianças mesmo do norte. E aí a gente observa novamente o mapa lá dessas crianças do norte. E aí, quando a gente vai ver agora em relação à distribuição da classificação do estado nutricional de crianças menores de 5 anos, segundo o IMC por idade, né? Então, aqui que a gente observa, né, que também a região norte, olha aqui, né, ela tem esse maior número, né, de eutrofia, né, e em relação a questão de obesidade, também a gente vai encontrar na região norte, né, norte não, na região nordeste, né, então, aqui a eutrofia é que tá bom, né, gente? Que tá no peso adequado, né? Então tem mais gente no norte com maior peso adequado. E quando a gente olha, né, a porcentagem da faixa, vamos dizer assim, normal, tá mais ou menos parecida, assim, não tem muita variação de uma região para outra, né? E aí, o que a gente observa aqui nessa parte muito alta, já lá no DICEI Maranhão e no Ceará, né, do Nordeste mesmo, conforme o gráfico anterior, né? Então, assim, o que é importante a gente pensar em relação a essa questão alimentar e nutricional dessas crianças indígenas menores de 5 anos? Essa insegurança alimentar e nutricional, ela
também é relacionado aos determinantes e condicionantes sociais de saúde, né? Então, como fatores ambientais, econômicos, socioculturais e psicológicos. Como exemplo, o consumo de alimentos que não são tradicionais, né? Desses povos indígenas com baixa qualidade nutricional, em especial os alimentos ultraprocessados, né? Então, tudo isso, gente, pode estar contribuindo com esse excesso de peso em crianças indígenas, em especial na região Nordeste e Centro-Oeste, né? E isso corrobora com a transição alimentar da população não brasileira não indígena, né? Então, da mesma forma que a população brasileira não indígena está tendo essa transição, isso também está atingindo a população indígena, né? Porque a alimentação tradicional indígena, que é vinculada à pesca, à caça, à coleta e à agricultura, ela pode estar sendo afetada por impactos e mudanças nas condições socioambientais, né? Então, gente, esse risco nutricional, que é tanto materno quanto das crianças menores de 5 anos, ele é um fator de vulnerabilidade e comorbidades que podem levar ao adoecimento e à mortalidade considerada alta nessa população indígena, né? E o que a gente observa? Que no período de 2010 a 2016, a mortalidade infantil, que nós vamos falar ali mais para frente, né? Ela vai ter uma constância no percentual de 24,9 em 2010 e 26,1 em 2016. Aumento, né? E assim, para as crianças de 1 a 4 anos no mesmo período, vai ter uma discreta redução de 9,7 de 2016, de 10,5 para 9,7, né? E a gente vai observar no quadro à frente, né, que o predomínio das mortalidades vão estar no componente pós-neonatal, diferenciando do perfil geral do Brasil, que teve uma considerável redução ao longo dos anos, né? Então, quando a gente pega aqui essa tabela, né, e aí a gente olha aqui os óbitos gerais e os óbitos em menores de 1 ano e óbitos em menores de 1 ano. Então, a variação, né, era de 24,9%, ela vai de 20%, é uma redução, mas uma redução que ainda é pouco, né? Tanto com os óbitos menores de 1 ano, tanto com os óbitos de 1 a 4 anos. E aqui nesse outro gráfico a gente vê a proporção de óbitos em crianças indígenas menores de 1 ano por componente de mortalidade, né? Então, o que a gente observa? Que de 0 a 6 dias, né, gente, compreende aqui, ó, né, a maior taxa, né, de mortalidade, né? Então, a gente tem essa morte aí no componente neonatal precoce, né, em maior quantidade aí que afeta essas crianças indígenas menores de 1 ano. Depois, em seguida, vem o neonatal tardio e aí o pós-neonatal, né? Então, e quando a gente estuda, né, as doenças, né, por mortalidade, por grupo de causas, né, definidos pelo CID-10, quem que a gente vai ter que vai afetar a maior parte, né? Por quais causas essas crianças vão morrer? Então, vão ser pelas doenças do aparelho respiratório, né? Por quais mais? Algumas doenças infecciosas e parasitárias, né? Causas externas de mortalidade e morbidade, aí aqui vai entrar as questões de violência, né? Algumas afecções originadas ao período perinatal, né, que a gente falou aqui nesse outro gráfico, né? E outras causas que não são tão definidas. Desculpe. Então, é por essas causas mais que se morre essa população indígena menor de 5 anos, né? Então, a gente vai ter essas doenças do aparelho respiratório, as afecções originadas no período perinatal, doenças infecciosas e parasitárias, doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas e as causas mal definidas. Agora a gente vai falar um pouquinho da atenção à situação de criança em situação de rua, né? Que a gente vai ver que a pesquisa sobre crianças e adolescentes em situação
capitais brasileiras, apontou que tem aproximadamente 24 mil crianças e adolescentes dormindo e ou trabalhando nas ruas. E destes, 60,5% mantêm os vínculos familiares, o que indica maiores chances da saída de rua. Isso é um ponto positivo bom, né? E entre os motivos que são declarados pelo fato dessas crianças estarem dormindo na rua, a maior parte deles, né, gente, é por conta da violência, e não só a violência física, como a verbal e a sexual, né? Então, essas crianças são aí negligenciadas, né? E elas enfrentam essas dificuldades em acessar o serviço de saúde, porque muitas vezes elas têm vergonha de procurar ajuda, ou até mesmo dificuldades em relação ao seu próprio autocuidado e em relação à adesão aos tratamentos, né? Então, às vezes, a rua é a porta de entrada, né, para se livrar de uma situação de opressão e violência que vem sofrendo há muito tempo, né? E assim, alguns serviços são disponíveis, né, na saúde que podem estar olhando para a situação dessas crianças, como o consultório de rua, o CAPS-AD, o CAPSI, as assistências sociais, né, os CREAS, né? Tudo isso tem característica no atendimento à população em situação de rua adulta. E muitas vezes, né, alguns deles têm resistência em receber as crianças e adolescentes. Então, nesse sentido, quem que dá esse apoio e suporte para essas crianças que estão na rua? Então, são os consultórios de rua, né, gente? Então, eles são garantidos pela Política Nacional de Atenção Básica, né, pela PNAB, né? Então, e aí, para essa população que está em situação de rua, os consultórios de rua é considerado a entrada preferencial na atenção básica, né? E assim, ele funciona, né, para esse cuidado principal, prioritário, para fortalecer essa criação do vínculo, né? E ele vai ser formado por equipes multiprofissionais, né, para que atendam essa população em situação de rua em loco, lá no local onde que eles estão, né, onde que essa população está, né? E assim, juntamente com essa política de atenção básica, né, ela vai convergir também com as políticas de atenção psicossocial, né? E aí eles vão trabalhar com a política de redução de danos, né? E com cuidado integral à saúde, né? E essas atividades são realizadas de forma itinerante, né? Porém, no próprio território, né? E as ações vão ser desenvolvidas de forma compartilhada e integradas às unidades básicas de saúde, né? Então, e a primeira primeiro passo, né, para o cuidado dessas crianças em situações de rua é o acolhimento, né, gente? E é importante esse acolhimento vir livre de julgamento, né? Vir com uma abordagem para uma escuta qualificada dessas crianças, né? Atentando para que fato que foi que levou elas a irem para a rua, né? E a gente tem que observar que em muitos momentos essas crianças poderão estar ansiosas, com medo, né? E em estado de sofrimento, né? Então, essa abordagem ela deve ser bastante cuidadosa, né? E de forma multidisciplinar, intersetorial, né? Para que seja feita uma abordagem da melhor maneira possível, né? Não deixando de esquecer, né, que é importante a questão da notificação, né, porque ela é definida por lei, só que ela tem que ser feita, né, no momento que seja apropriado, com instrumento de proteção e não de denúncia e punição para aquela criança, né. Então, principalmente, gente, pensando nos casos de violência, né. Então, a gente tem que entender que há todo um contexto por trás daquela criança para ela ter chegado ali nessa situação de rua, né? Então, temos que ser sensíveis a isso, né? E
E assim, gente, o poder público, junto com as políticas sociais de saúde, assistência social, educação e direitos humanos, deve adotar estratégias conjuntas, né, de identificação e conscientização das famílias sobre o trabalho infantil, que é proibido por lei, para impedir que as crianças continuem dormindo na rua e vendo a rua como alternativa de sustento, né, gente? A saída da rua é um processo que ele tem que ser construído e que envolve o reestabelecimento de laços familiares fragilizados ou rompidos. Porém, a alternativa, em última instância, pode ser o serviço de acolhimento. Então, enquanto isso ocorre, a criança deve ter a saúde e a dignidade assegurada. Então, como que os serviços para a prevenção de novos casos de crianças na rua devem ser organizados, né? Então, assim, é importante a gente lembrar que os principais agravos dessa população em situação de rua são as infestações de piolho, sarna e tuberculose, né? E lembrar que essas crianças elas estão mais expostas a traumas e violência em geral, ao consumo de álcool e drogas, às relações sexuais precoces e às DSTs, né? E a unidade de saúde ela vai ter um papel importante na prevenção de novos casos de crianças e adolescentes nas ruas, né? Antes do rompimento dos laços familiares, ou seja, esses profissionais dentro da atenção básica, gente, que compõem as equipes de saúde da família, eles têm que estar próximos das comunidades, né? Para ver e identificar, né? Via busca ativa, via a questão mesmo de visita domiciliar, né? Para observar, né? Se tem criança na rua, seja no bairro ou em outra região, né? Para que as intervenções sejam feitas, né? A partir daquele projeto terapêutico singular, né? Que ele é construído de forma conjunta, né? Com vários profissionais, né? Então, assim, é importante envolver vários setores, né? Tanto os professores da criança, a assistência social no caso, o educador físico, né? Alguma liderança de um centro cultural, né? Ou de comunitária de igreja, né? Então, assim, para que essas chances, né? De sucesso, para que essa criança seja tirada da rua, seja o mais rápido possível, né? Para que ela aconteça nesse momento inicial que ela começou a ir para a rua, né? Antes desse namoro com a rua, né? Para que ela comece a se sentir, porque se ela conseguir a se sentir ambientada na rua, vai diminuir o medo, né? E aí ela não vai querer tentar restabelecer esses laços com essas famílias, né? E assim, é importante escutar, né, sem julgamento, né, considerando que em geral essas famílias também podem estar passando por dificuldades, né, gente, como falta de emprego, uso abusivo de álcool e drogas, doença grave, né, e assim, é importante envolver todo mundo aí no cuidado dessa criança e dizer para essas famílias, né, que existem novas maneiras de educar e de dar limites sem violência. Então, agora a gente vai falar um pouquinho também da atenção às crianças privadas de liberdade. Então, como assim? Atenção à saúde das crianças privadas de liberdade. Não é que as crianças. Não é, não. Na verdade, é que elas são privadas de liberdade porque são crianças que estão na situação cujos pais se encontram privados de liberdade, né? E aí a gente tem um número crescente aí de crianças que estão acompanhando suas mães nesses estabelecimentos prisionais, que são submetidos a um ambiente inadequado, insalubre ou em sofrimento devido ao rompimento do vínculo da convivência familiar de forma brusca com a mãe ou com o pai que cometeu o delito. Então, a partir da implantação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas privadas de liberdade no sistema prisional, que ela foi implantada a portaria interministerial no número 1 de 2 de janeiro de 2014, ela veio, né, para garantir o direito constitucional a essa criança, né,
A saúde é o acesso com equidade, integralidade, universalidade, né? Todos esses princípios, né? Dessa criança, que ela tenha acesso aos serviços de saúde dentro dos estabelecimentos penais, né? Porque é direito dela, né, em qualquer idade, essa proteção à vida, à saúde, à liberdade, à dignidade, ou seja, todos aqueles quesitos básicos lá que o ECA traz, né, que essa criança precisa ser defendida, né? Então, essa política, né, PENAISP, ela veio, né, para garantir não só a atenção integral à saúde das pessoas privadas de liberdade, né, no sistema prisional, como incluindo aí também as crianças, né? E aí ela prevê a inclusão de unidades prisionais no território da rede de atenção à saúde, né? E a implantação de unidades básicas de saúde nos estabelecimentos penais, com a inserção de uma equipe multiprofissional, composta minimamente por 5 profissionais de nível superior, sendo médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social e cirurgião e dentista, e um profissional de nível médio, que é o técnico de enfermagem, né? E qual vai ser o papel dessa equipe? Né? Desenvolver ações de promoção da saúde, prevenção, tratamento e recuperação de doenças e agravos em todos os ciclos de vida. Né? E no caso em especial aí dessas mães privadas de liberdade de suas crianças. Né? E algumas ações, né, gente, de promoção de saúde podem ser desenvolvidas em loco por essas equipes, como acesso ao pré-natal qualificado para essa mãe, orientação para essas gestantes, né, sobre planejamento reprodutivo, estímulo ao aleitamento materno até 2 anos ou mais, com aleitamento materno, nos primeiros 6 meses de vida, né, e essa ação requer uma adequação ao ambiente, né, orientação e disponibilização de alimentação complementar saudável e suplementação de micronutrientes como ferro e vitamina A, desenvolvimento de atividade lúdica com as crianças nas unidades prisionais, acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento, né, bem como do peso, da altura, das vacinas, da suplementação de ferro e vitamina A por meio do acompanhamento dos marcos de desenvolvimento na caderneta de saúde da criança, fortalecimento da convivência familiar e do vínculo afetivo da criança com seus pais privados de liberdade, evitando o rompimento do vínculo, situação de estresse e de violência, e substituição da prisão preventiva pela domiciliar a critério do juiz quando a pessoa for gestante, quando for imprescindível aos cuidadores especiais da criança menor de 6 anos de idade ou com deficiência, quando tiver mulher com filho de até 12 anos de idade, ou quando o homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade. Agora a gente vai falar sobre a atenção à saúde das crianças negras, quilombolas do campo e residentes nas águas e nas florestas. Né? Então, no dia 21/3, é o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. É importante falar sobre isso, né? E que nós, enquanto profissionais de saúde, né, gente, temos que lembrar que a partir da implantação da Política Nacional de Atenção à Saúde da População Negra, e mais especificamente da Portaria número 344 de 1º de fevereiro de 2017, que ela implanta o quesito raça-cor, no qual a gente, enquanto profissional da saúde, tem a obrigação de perguntar, né, em qual cor essa pessoa que a gente está atendendo, ela se enquadra, né? Então, ele traz essa portaria, né? Ela traz 4 quesitos de raça-cor, né? Para que a gente possa fazer essa pergunta e para que isso possa gerar dados mesmo epidemiológicos em relação a essas populações, a essa população, e que ela compõe a maior parte, né, da nossa população, né? Então, é extremamente importante, é uma responsabilidade nossa em nossos atendimentos, no registro dos nossos atendimentos, a gente perguntar em qual raça e cor aquela pessoa que a gente está atendendo, seja ela qualquer pessoa, se enquadra. Tá, pessoal? Não se esqueçam disso. Eu acabei não colocando no slide, mas
deixei aqui para eu falar, tá? Então, gente, as crianças negras, né, juntamente com a população negra, apresentam indicadores socioeconômicos desfavoráveis em relação a outras populações, né? Então, assim, já as negras gestantes, elas têm a menor cobertura de pré-natal e os bebês negros têm 25% mais chance de morrer até 1 ano de vida do que os brancos, né? Então, assim, ela é reconhecidamente mais suscetível a algumas doenças e agravos prevalentes, com destaque a doença falciforme, a deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase e a foliculite. E outras doenças que também podem ser adquiridas em condições desfavoráveis, tais como a desnutrição, a anemia ferropriva, o sofrimento psíquico, o estresse, a depressão, entre outros. E as mulheres negras, gente, elas peregrinam mais do que as brancas em busca de vaga hospitalar e na hora do parto elas recebem menos anestesia durante o trabalho do parto que as mulheres brancas, né? Então, essa violência institucional e a discriminação de raça-cor são desafios dentro do sistema de saúde. E é por isso que a gente tem que estudar sobre eles, é por isso que a gente vê sobre isso, porque tem muitas pessoas ainda que não têm conhecimento dessas políticas, né? E que elas fazem toda a diferença para a gente tentar superar esse racismo institucional, né? No qual a gente foi criado, no qual a gente vê nas situações do nosso dia a dia, né? No qual a gente vê nos noticiários, né? Então a gente precisa superar isso, né? Que é uma marca aí da escravidão que nós temos até hoje, né? É uma marca histórica isso, né, pessoal? Então, em relação à doença falciforme, né, que é um importante agravo à saúde dessas crianças negras, o Ministério da Saúde elegeu isso como prioridade, criou e publicou uma diretriz por meio da portaria número 55 de 29 de janeiro de 2010. E ele criou um protocolo clínico e uma diretriz terapêutica, né, para a doença falciforme. E no ano de 2003 ele lançou o documento Doença Falciforme, Condutas Básicas para o Tratamento, né? Então, extremamente importante, né, para o atendimento a essas crianças, né, que são acometidas por essas doenças. E o que é importante também a gente dizer é que essas iniquidades vividas pela população negra, elas causam impactos negativos na saúde e no desenvolvimento saudável da criança, né? Daí a importância de investir em ações intersetoriais no território, que articuladas com as demais políticas públicas sociais, além da atenção integral à saúde na atenção básica, complementar na rede de atenção à saúde, vai incorporar as reivindicações dos movimentos sociais, dos fóruns de participação popular e do controle social, né, para que a gente possa tentar superar aí essas iniquidades vividas por essa população. É importante a gente trazer também, comentar acerca da população negra e o suicídio, né? Então, por conta da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que reconhece o racismo e as desigualdades étnicos racionais, bem como o racismo institucional como determinantes sociais das condições de saúde dessa população, né, gente? Então, o racismo, essa desigualdade étnico-racial e o racismo institucional, isso pode ser um determinante, né, da condição de saúde dessa população que é negra, né? Então, quando a gente falou lá dos determinantes de saúde no início da conferência, né, então a gente não pode esquecer que o racismo, que é essa coisa que está instaurada nas relações sociais, isso pode vir a causar doença para essa população. E um dos grupos, né, que são vulneráveis aí e são acometidos aí por conta dessas questões é a população negra, jovem, né,
e devido principalmente a esse preconceito e a discriminação racial e esse racismo institucional, né? Porque muitas vezes essas queixas raciais, elas podem ser subestimadas ou individualizadas, tratadas como algo pontual, de pouca importância e ainda culpabilizando aquele que sofre o preconceito, né, gente? Então, assim, o que a gente mais faz é tentar tapar o sol com a peneira e não ver essas questões, porque eu falo do meu ponto de vista de branca que eu sou, né? E é muito mais fácil a gente, às vezes, não discutir, não falar e deixar a coisa rolando, né? E então a gente percebe aí que algumas pessoas pagam esse preço, né? E aí a gente olha que é essa população negra jovem, né? E isso é muito triste, porque a gente vai ver ali mais para frente umas taxas que são bem discrepantes, assim, né, em relação à população negra e população branca, né? E, assim, esse estigma em torno do suicídio, né, aliado a elementos estruturantes como o racismo, estão relacionados e contribuem para o silenciamento em torno da questão, além das dificuldades de se falar abertamente sobre o assunto, né? Então, assim, quais são as principais causas associadas ao suicídio em negros? O não lugar, né? Esse não pertencimento aí a um lugar, né? A ausência de sentimento, né, de pertença, sentimento de inferioridade, rejeição, negligência, maus tratos, abuso, violência, inadequação, inadaptação, sentimento de incapacidade, solidão e isolamento social. E outros fatores que também são relacionados a essas causas aí do suicídio em negros, a não aceitação da identidade racial, sexual e afetiva de gênero e de classe social, né? E foi realizada uma pesquisa pela UNB entre 2012 e 2016, e eles perceberam, né, que a proporção de suicídios entre negros, que eles consideraram na pesquisa pretos e pardos, ela aumentou, né? Então, assim, enquanto brancos de 2012 para 2016 diminuiu em relação a soma, né, dos pretos e pardos, né, aumentou, né? Então, assim, a gente já percebe aqui pelo número dos pardos, né? E aí é muito triste essa realidade, né? E aí, gente, eu trouxe até esses exemplinhos aqui, né? Olha que pejorativo, né? Esses exemplos, na verdade, que são reais, né? Foi uma pesquisa realizada por psicólogos, estudantes de psicologia e psicólogos do Serviço de Psicologia da USP de São Paulo, né? Então, eles fizeram uma pesquisa no serviço de saúde, tem o link nas referências, tem muito mais quadrinhos desses, né, que mostram esse racismo institucional que está aí instituído nas relações, né. Então, assim, só para vocês verem, né, olha aqui, o que uma pessoa acabei de ouvir isso agora na cozinha do posto de saúde, do auxiliar de enfermagem, né, então ele fala o nome aqui, eles retiram, isso daqui são relatos verídicos, tá, gente? Aí, você viu aquela pretinha que chegou aí querendo vacina? Nem tem casa para morar que é vacina. Para quê? Deve estar cheia de bactérias, não dei mesmo. E a pessoa que já está sem direito algum é mais colocada com menos direito, né? E eu nunca ouvi ninguém falar. Aí a loirinha que nem tem onde morar ainda quer vacina para quê? Já está cheia de bactéria, né? Uma outra situação também foi que um profissional relata lá que ele lembrou de uma senhora no momento de conquista da vida que tinha sido promovida no trabalho. Ela trouxe de uma forma muito emocionada que ouviu de uma professora que ela era preta, pobre e feia, e o quanto isso a vida inteira ecoou dentro dela. Eu acho que isso funcionou como um impulsor, mas sempre carregado de dor, né, gente? Então, assim, por que a gente tem que trazer esses exemplos, né, e falar sobre isso? Porque
historicamente, e não só historicamente, né? O que a gente observa, né, é que essa população aí, ela vem, né, de um modelo pautado na escravidão, no qual, mesmo depois que eles foram libertados, eles ainda estavam, vamos dizer assim, meio que subjugados a ficarem com aquelas mesmas coisas que eles sempre fizeram na época de escravidão, que era o trabalho, né, com crianças, o trabalho doméstico, o trabalho com coisas que, vamos dizer assim, nenhuma outra, não que sejam tarefas menos importantes, né? Mas vamos dizer assim que não tem tanto prestígio social, né? Então, várias pessoas, né, por conta desse racismo institucional, que tem a pele negra, né, elas acham que elas não devem atingir pontos de alto escalão, de decisão, acham que não pode ter formação profissional que qualquer outra pessoa, né? Então a gente precisa falar sobre isso porque isso provoca doença, e não só a doença física, mas principalmente a mental, né? E em relação à saúde dos quilombolas, né? Então é uma população que ela é reconhecida, né, como remanescente das comunidades dos quilombos, né? E que elas têm mais de 3.000 comunidades aqui em todo o território nacional, e o que preocupa dentro dessa população é o índice de desnutrição, que eles têm um déficit de peso em relação à idade dessa população, né? Que é de 14,8, enquanto no restante da população brasileira é de 1,6, né? Então, os estados brasileiros que possuem maior quantidade de comunidades quilombolas são a Bahia, o Maranhão, Minas Gerais e o Pará. E segundo a Fundação Palmares, existe no Brasil aproximadamente 200.000 crianças quilombolas com idade entre 0 a 5 anos. Trata-se de um universo significativo de meninos e meninas em desenvolvimento que necessitam de inclusão nas políticas sociais. E aí, para a inclusão desse grupo populacional, foi criado o Programa Brasil Quilombola pelo Decreto número 4.887, de 20 de novembro de 2003. E assim, apesar desses esforços governamentais, né, as crianças e famílias quilombolas ainda encontram dificuldades no acesso e discriminação positiva nas políticas integrais, né? Porque essa condição de invisibilidade social, ela acaba provocando uma grande preocupação e por conta do grande índice de mortalidade infantil e de prematuridade, desnutrição e de doenças infecciosas que acomete essa população. Agora, atenção à saúde das crianças no campo e residentes nas águas e nas florestas, né? Então, quem são essa população, né, gente? São as populações que o modo de vida dela e as comunidades que elas fazem parte, né, tem sua produção e reprodução social relacionados predominantemente com o campo, com a floresta, com os ambientes aquáticos, agropecuário e extrativismo. Então, vão ser filhos de camponeses, agricultores familiares, trabalhadores rurais assalariados e temporários que residem ou não no campo, trabalhadores rurais assentados e acampados, populações que habitam ou usam reservas extrativistas, populações ribeirinhas, populações atingidas por barragens e outras comunidades tradicionais, né? E essa população representa 19% da população do Brasil, né? E cerca de 29,9 milhões de pessoas residem em localidades rurais em aproximadamente 8,1 milhões de domicílios, nos quais as condições de saúde evidenciam alguns problemas na qualidade do acesso aos serviços, bem como deficiência na área de saneamento ambiental, né? Então, ainda é uma situação muito mais precária quando comparada com a população urbana. E aí vai ser no campo, gente, que se encontram as maiores mortalidades de
os maiores índices de mortalidade infantil, de incidência de endemias, de insalubridade e de analfabetismo, né? Que é caracterizado pela situação de pobreza extrema decorrente das dificuldades ao acesso a bens e serviços necessários à sobrevivência. E aí, para essa população foi instituída, né, políticas e programas, né, para que sejam olhados, né, com maior cautela, né, em relação às questões de saúde, tanto essas famílias e crianças negras, quilombolas, do campo, da floresta e da água, né? Então, a gente já falou um pouquinho delas. Em relação a essas políticas, a gente já falou também de algumas ações, né? Então, fica até meio repetitivo, não vou nem falar, né? Mas, assim, é mais em relação ao acompanhamento mesmo dessa criança, essas ações, né? Por meio das consultas de puericultura, por meio da vacinação, por meio da suplementação de ferro e vitamina A, né? O incentivo ao aleitamento materno até 2 anos ou mais, né? Com a vigilância alimentar e nutricional, especialmente quando na introdução alimentar, né? Então, os cuidados de pré-natal com essa mulher, né? E acompanhamento desse crescimento e desenvolvimento na criança, bem como a capacitação por meio de atividades educativas de promoção de saúde na escola para prevenção de violência, né? E agora nós vamos falar em relação à atenção à saúde da criança e suas famílias em situações de desastre, né? Então, essas situações de desastres, né, gente, vem acontecendo em número importante, né, nos últimos tempos, né? Então, a gente pensa aqui no Brasil, né, a gente teve nos últimos anos, né, alguns desastres ambientais aí que acometeu inúmeras populações, né, gente? E as crianças, né, ela fica como um grupo que é mais afetado, né? E não só porque há um grande sofrimento mental, e elas também são acometidas por algumas doenças e agravos iminentes, né? E da proteção e defesa dos direitos violados, né? Então, é importante que o planejamento de ações e proteção humana a essas crianças e adolescentes, né? Devido a essa prioridade, né? Pela sua condição peculiar de desenvolvimento, né? Então, elas, consequentemente, têm mais risco de morrer, maior exposição à doença e violência, né? Quanto menor for a idade dessa criança, maior será a vulnerabilidade, né? Devido a diferenças no senso de percepção de risco, na capacidade motora e na utilização da visão periférica, entre outros fatores, né? E aí, junto a essa população aí que ficou mais exposta, né, foi instituído um protocolo nacional conjunto para a proteção integral de crianças e adolescentes por meio da portaria interministerial número 1 de 11 de julho de 2012, que ampliou também junto com as pessoas com deficiência idosas pela portaria número 2 de dezembro de 2012, né? E aí o objetivo desse protocolo, né, é assegurar essa proteção integral aos direitos da criança e adolescente em situação de risco e desastre, né, com o intuito de reduzir a vulnerabilidade e também orientar os agentes públicos, a sociedade civil, o setor privado e as agências de cooperação internacional que atuem nessas situações de risco e desastre no desenvolvimento de ações de preparação, prevenção, resposta e recuperação nos 3 níveis da federação. E aí, junto com isso, gente, entrou a Força Nacional do Sistema Único de Saúde, né, que é um componente, né, da rede de atenção às urgências e emergências, né, e aí ela ajuda nas ações para a redução dos impactos na saúde da criança, né, promovendo essa proteção e a redução do sofrimento, visando o resgate e a manutenção de seus direitos, né. Então, nessas situações, né, as crianças elas devem ser atendidas por equipes de profissionais das unidades básicas de saúde e de próprios equipamentos da rede de urgência e emergência, né,
a depender da gravidade do desastre ocorrido. Também é definido um comitê gestor local com apoio do governo federal para organizar as ações e os serviços para a resposta e recuperação dessas crianças. Agora, e por fim, a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho infantil, né? Que pela organização do trabalho, o trabalho infantil é considerado como uma violência, uma vez que priva as crianças de sua infância, do seu potencial e de sua dignidade, e o que é prejudicial para o seu desenvolvimento físico e psicológico, especialmente quando são envolvidos em atividades perigosas e exploração comercial e sexual, colocando em risco sua saúde, segurança e desenvolvimento moral. Então, gente, a gente ainda tem um número muito grande de crianças trabalhando aí, né? E assim, a gente tem algumas medidas legislativas, né, na luta contra o trabalho infantil, sendo que a Constituição Federal é uma delas, né, porque ela proíbe o trabalho por menores de 16 anos, né, exceto dos de 14 a 16 na condição de aprendiz. Então, como eu estava dizendo, né, a Constituição Federal, ela proíbe o trabalho por esses menores de 16 anos, exceto dos de 14 a 16 na condição de aprendiz. E o que os dados da PNAD de 2012 falou? Que ainda existem 13,5 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos de idade que continuam sujeitas ao trabalho infantil. Segundo essa pesquisa, essa população ela é composta por aproximadamente 81 mil crianças na faixa etária entre 5 e 9 anos de idade e 473 mil entre 10 e 13 anos. Em todas as faixas etárias, os meninos são a maioria, né? E o Brasil, em 2016, ele tinha cerca de 1,8 milhão de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em situação de exploração de trabalho. E em 2014, havia um número de 3,3 milhões de crianças, né, trabalhando, né? Então, houve uma redução, né? Só que esse número de 2014 para 2016, né, de 3,3 para 1,8, mas esse número ainda continua elevado, né? Então, ainda continua sendo um problema que afeta a saúde dessas crianças, em especial essas que nós estamos falando aqui hoje nessa conferência. E ainda o desconhecimento, né, vigente particularmente na faixa etária abaixo de 10 anos, né, em relação a alguns tipos de trabalho, como informal, ilegal, doméstico, familiar, ele tem impedido que medidas mais eficazes de erradicação sejam implantadas, né? Então, é importante a gente lembrar que o trabalho infantil ele compromete a curto e médio prazo o crescimento e desenvolvimento tanto físico, sensorial, cognitivo e psicológico dessa criança, né? Além de privar esse acesso à escola ou a um bom rendimento escolar e ao convívio em sociedade, que é tão importante para essa faixa etária aí, né? E em relação aos acidentes de trabalho, a prevalência entre menores de 16 anos é cerca de 6 vezes maior que entre adultos. E aí, para isso, né, gente, o SUS ele conta com a Rede Nacional de Saúde do Trabalhador, que é o RENAST, e ela é composta pelos CERESTs, né? E aí esse sistema ele permite essa coleta de dados para notificar, né, e quantificar, né, as piores formas de trabalho infantil por meio da notificação de acidentes do trabalho graves e com crianças e adolescentes, né? Então, os profissionais da atenção básica, da estratégia de saúde da família, em parceria com esses profissionais do CERESTs, né, por terem acesso aos lares brasileiros, eles podem contribuir na identificação e no combate ao trabalho infantil e à proteção ao trabalhador adolescente, né? E as diretrizes para atenção integral à saúde da criança e adolescentes economicamente ativos constituem um conjunto de indicações que, respeitando cada contexto social, apontam os conteúdos fundamentais para o acolhimento de crianças e adolescentes em situação de trabalho e de suas famílias pelos profissionais do SUS, com ênfase para atenção básica, né? Então,
é importante a gente, por meio da atenção básica, né, monitorar essa situação aí de saúde, de trabalho, né, nessa população infantil e adolescente das unidades de saúde adstrita às comunidades, né? E por que que é importante a gente falar de tudo isso, né, gente? Porque cada vida importa, né? Então, seja de um indígena, de um negro, um quilombola, um branco, um analfabeto, um velho, um idoso, uma criança, um homem, uma mulher, cada vida importa, né, gente? Por isso é tão importante a gente falar, né, dessas políticas aí, por mais que seja cansativo e seja demorado, né? Então, essas são as referências que eu utilizei para a aula, né? Elas estão no plano de ensino de vocês. Tem alguns links de matérias, bem como de palestras no YouTube importantes que podem contribuir para a aprendizagem. Eu agradeço a paciência de vocês e qualquer dúvida eu estou à disposição. Tá? Um abraço a todos e obrigada.